Vamos entender melhor então como chegamos até este ponto com o especialista CNN. O que esperar do mercado de trabalho daqui para frente, conversando com o nosso especialista em economia, Aod Cunha. Aod, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Para começar, Aod, de uma maneira bem geral, a gente segue vendo a queda no desemprego. Uma excelente notícia, mas com cada vez mais vagas surgindo no mercado informal, sem a proteção de uma carteira de trabalho. Te pergunto se isso era inevitável neste reerguimento da economia brasileira depois do pior da pandemia. Os empregos voltam, porém mais frágeis. Boa noite, Márcio. Boa noite aos telespectadores do Prime. Na verdade, primeiro, eu acho que é importante realmente comemorar essa boa notícia, né? O mercado de trabalho vem reagindo bem. Nós viemos numa economia que teve uma forte recessão lá em 2015, 2016. E desde então o Brasil tentou se recuperar um pouco, a economia cresceu um pouco, mas não muito, o mercado de trabalho também não se recuperou muito. Quando estava melhorando, veio a pandemia e aí a taxa de desemprego subiu muito e a partir do ano passado começou a ter sinais de melhora. Então o que nós estamos vendo é um reaquecimento do mercado de trabalho, ainda que o rendimento real por trabalhador tenha caído em relação ao ano anterior, por conta principalmente da inflação, mas mais pessoas estão trabalhando. Então, a massa de salários na economia aumentou. Por outro lado, a taxa de crescimento não é uma taxa ainda muito expressiva, né? Vale lembrar que o Brasil, desde 2012 até 2021, então, nos últimos 10 anos, o PIB praticamente ficou estagnado. Agora ele começa a crescer, mas ele cresce ainda numa velocidade que não gera uma quantidade de empregos de boa qualidade suficiente. E, portanto, uma parte dessa recuperação econômica está se vendo na informalidade, empregos informais. Para que o país possa recuperar mais qualidade na geração de empregos, ele vai ter que continuar a crescer por mais tempo. Não só esse ano, mas 2023, 2024. Então, é isso que nós esperamos, que essa recuperação do mercado de trabalho se intensifique e que a economia possa crescer mais. Antes da gente falar o que a gente pode, como a gente pode torcer para que isso realmente aconteça, deixa eu te perguntar sobre em que áreas apareceram principalmente esses novos empregos, essas novas vagas. Rafaela nos falou no setor de serviços, mas a gente consegue explicar melhor isso? Por exemplo, na agricultura, por exemplo, tivemos novas vagas surgindo aí? De uma maneira geral, as vagas apareceram em diversos setores, né? Agricultura, indústria, serviços públicos, mas mais intensamente também em serviços. E aí em serviços não só os empregos formais, né? Tem bastante informalidade nesse setor. E foi um setor que demorou mais a se recuperar depois da pandemia, né? Porque quando, durante a pandemia, se teve o fechamento de muitos estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, a indústria continuou operando, a agricultura continuou operando. Então, é natural que nesse momento onde a pandemia se arrefeceu, as pessoas estão voltando à normalidade, os estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes voltaram à normalidade, agora a gente começa a ver uma recuperação maior também no emprego do setor de serviços. Em parte, empregos formais, mas também uma boa parte, como nós sabemos desse segmento, empregos informais. E aí vem aquela pergunta, o que a gente pode esperar daqui para frente, ao longo deste ano de 2022, um ano eleitoral, com crise, com ameaça de recessão no mundo. Como é que isso pode mexer no surgimento de novas vagas, Aod? Eu acho que para esse ano, Márcio, nós temos uma trajetória que ela é melhor em relação ao que nós esperávamos no início do ano, por diferentes circunstâncias, né? Por essa recuperação do mercado de trabalho como um todo no pós-pandemia. No caso do Brasil, há um conjunto de programas de transferências de renda, de incentivos fiscais que o governo está fazendo. Agora vai ter o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, que vai chegar para 66 milhões de pessoas, vários outros auxílios. Nós sabemos que isso tem uma temporalidade. Mas, nesse ano, a taxa de crescimento econômico, que estava prevista no início do ano para alguma coisa como 0,5%, deve chegar a 2%. O grande desafio é como manter isso a partir do próximo ano. A partir do próximo ano,
independente de quem ganha as eleições, vai ser importante que o país consiga solidificar essa trajetória de crescimento. Provavelmente ele terá que voltar ao tema de reformas, como reforma tributária, melhoria da estrutura de comércio com o exterior, reforma administrativa. Eu acho que a gente não escapa disso. É a única forma de o país crescer mais de uma maneira sustentada. Porque essa retração e o aumento do desemprego que nós tivemos nos últimos anos esteve ligado a um PIB fraco, a um crescimento fraco. Por horas nós crescemos um pouco mais, depois retrocedemos, mas nós precisamos manter uma taxa de crescimento, eu diria, quem sabe acima de 2% durante vários anos, para que nós tenhamos taxa de desemprego mais baixa, empregos melhores com salários mais elevados. Não tem outra saída. Aod Cunha, especialista CNN em economia. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Boa noite, muito obrigado, Márcio, e quem nos acompanha. Obrigado a você.